Olá, bom dia! Hoje é o segundo vídeo dessa série de vídeos que estou fazendo para falar sobre prosperidade, abundância, fluidez financeira. E nesse vídeo de hoje eu quero trazer a reflexão que está em 2 Coríntios 9, versículo 8. Lá diz assim: E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. O que significa esse trecho bíblico de 2 Coríntios 9? Significa dizer que é necessário uma mudança radical em nossos pensamentos, em nossa mentalidade, trocando uma mentalidade de escassez por uma mentalidade abundante através da confiança em Deus. Quando diz ali, Deus é poderoso para fazer que seja acrescentada toda graça, isso significa dizer que Deus, ele não é um Deus de coisas pequenas e medíocres. Ele é poderoso. Ele pode te dar essa capacidade ilimitada de fluir na vida. A abundância que você vai adquirir, a fluidez financeira, a prosperidade, ela vem de uma absoluta confiança em Deus. A capacidade de Deus prover a nossa vida, ela é ilimitada. Deus é provedor. Deus não é pai de pouco, de mediocridade. Então, quando a gente olha para esse trecho, a gente precisa ter aí abrir a mente para uma compreensão de que Deus deseja que você e eu tenhamos mais do que o suficiente para atender às nossas necessidades. Deus, ele quer que nós tenhamos infinitamente mais do que o necessário para a sobrevivência. Deus quer que a gente tenha em abundância, a ponto de transbordar na vida das pessoas, de sermos generosos com os outros, para que nós possamos não só ter para suprir as nossas necessidades, mas também para que a gente possa ter o suficiente para doar generosamente ao próximo. Se a gente começar a parar para pensar de que tudo que a gente tem, na verdade, não é nosso, tudo que a gente adquiriu até hoje não é nosso, foi dado pelo Criador. Se a gente começar a entender que tudo, absolutamente tudo que eu tenho, inclusive esse veículo físico, foi dado pelo grande Criador do universo, e que nada que eu tenha é meu, é tudo emprestado. É tudo emprestado. A minha vida é emprestada, os meus bens são emprestados. Eu começo a entender que essa experiência terrena, eu tenho essa experiência terrena apenas para crescer, evoluir, expandir, servir, e é isso, e ter consciência. Quando eu coloco a minha confiança em Deus, quando eu coloco toda a minha confiança que Deus provê a minha vida, que Deus é o grande provedor da minha vida, que eu já tenho tudo, que eu sou agraciada todos os dias generosamente por Deus, pela vida, por tudo que me serve, eu começo a compreender por que é importante eu ajudar as outras pessoas, eu doar parte daquilo que eu recebo de receita, doar parte do meu salário, ajudar alguém. Porque quando eu entendo que tudo que eu tenho foi dado por Ele e que Deus é generoso, que Deus é um Pai provedor, eu começo a entender que eu não preciso ter medo de não ter. Eu não preciso ter medo que vai faltar. Eu não preciso vibrar na falta, eu não preciso vibrar na escassez. Eu posso ser generosa na vida de alguém. Com essa passagem eu começo a compreender que não tem por que eu ter medo, não tem por que temer a não ter, a faltar. Que mesmo que você
receba pouco aporte financeiro, mesmo que você tenha um salário pequeno, é possível sim doar, ajudar e ser generoso na vida das pessoas. Quando você ajuda outra pessoa generosamente, mais você recebe. Porque como Deus é um Pai provedor, tudo aquilo que tu transborda na vida da outra pessoa, tu colhe para você novamente. Ou seja, através dos recursos financeiros que nós temos, que nós recebemos, a gente pode sim pagar uma conta de alguém, a gente pode comprar um material escolar de uma criança necessitada, a gente pode ajudar em uma família com as suas dificuldades financeiras, a gente pode ajudar instituições de caridade, tudo através dessa consciência. Através dessa consciência eu compreendo que tudo aquilo que me foi dado, na verdade foi emprestado. Tudo aquilo que eu tenho, na verdade não é meu, é de Deus. Quando diz ali, ó, Deus é poderoso em lhes fazer que lhes seja acrescentado toda a graça, isso significa que o poder de Deus é ilimitado para agraciar a tua vida. O poder de Deus é ilimitado para transbordar na sua vida. O poder de Deus é ilimitado para prover a tua vida. Então, quando você começa a entender que tudo que tu tem vem dele, tu começa a entender que tu pode sim ajudar uma boa obra, ajudar um necessitado, que quanto mais tu ajudar, mais tu recebe. A segunda parte do trecho diz assim, ó, para que todas as coisas em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda a obra. Então, a compreensão aqui é não ter medo. A questão toda é não ter medo. Não ter medo, não tenha medo de ser abundante na vida de alguém, não tenha medo de ser generoso na vida de alguém, não tenha medo de ajudar um necessitado, de ajudar uma pessoa que está com poucos recursos financeiros. Não tenha medo se o teu recurso financeiro hoje é pequeno, se você não tem um grande aporte financeiro. Doe de qualquer forma, seja generoso na vida das pessoas, porque se a gente olhar na nossa volta, você já reparou que o universo inteiro é abundante? Você consegue contabilizar quantos grãos de terra tem o solo? Tem como contar quantas gotas de chuva caem do céu quando chove? Você consegue contabilizar quantas frutas dá uma árvore? O universo é abundante. Na nossa volta há abundância o tempo todo. A gente não tem como quantificar a quantidade de raios de sol que ilumina a nossa vida, nossa casa, assim como não tem como contar quantos pingos de chuva caem quando chove. Então percebe que há abundância em tudo, tem prosperidade em tudo. Tudo, onde a gente vai, há abundância. Então, por que a gente tem que ter medo da escassez? Medo de que vai faltar? Deus, como eu falei, Ele é um Pai amoroso. Ele é um Pai provedor. O convite que eu te faço, então, é olhar para essa abundância que tem na natureza, essa abundância que a gente tem em nossa vida, para essa graça que a gente colhe todos os dias de levantar, abrir os olhos, sorrir. Nós somos agraciados por Deus o tempo todo. Então, por que ter medo da escassez? Medo que vai faltar, medo de que tu não vai ter o necessário para o próximo mês. Se o universo é abundante, se eu estou cercada de abundância, se eu estou cercada pela prosperidade, eu posso sim ajudar o necessitado, ajudar aquela pessoa que precisa, dividir sem temor. Eu posso confiar que eu posso dividir sem temor. Isso de dividir sem temor, ajudar um necessitado sem temor, com graça, com
com amor, com carinho, isso nos torna abundantes também. Ajudar o próximo sem temor, sem medo que vai faltar, nos torna abundantes também, nos torna prósperos. E portas se abrem para aqueles que ajudam o outro sem medo. Portas vão se abrir para você que ajudar sem medo. A nossa vida se abre para infinitas possibilidades quando a gente ajuda o necessitado, sem medo. Sempre recebemos presentes e somos agraciados pelo amor de Deus quando somos generosos com o próximo. Eu quero te convidar a confiar que nada nunca vai faltar na tua vida quando você mudar essa mentalidade, mudar a mentalidade da escassez para a abundância, mudar a mentalidade, o medo de vai faltar se eu doar, para uma mentalidade, não, Deus sempre supre as minhas necessidades, Deus sempre está comigo, eu confio que nunca vai me faltar nada, afinal, eu já tenho tudo. Quando confiamos que nós já temos tudo, nós entendemos que temos um Pai amoroso e generoso, que nos concede a graça de estar com Ele todos os dias. E essa confiança, que portas são abertas, clientes começam a chegar, pessoas, amigos vão chegando na nossa vida que ajudam na nossa alavancagem. Observe que no final do versículo diz assim: para que vocês transbordem toda boa obra. O que é isso, gente? Toda boa obra. Toda boa obra é toda boa obra. Significa dizer que nós podemos ser abundantes, nós podemos doar, nós podemos ajudar o próximo, mas para toda boa obra. É importante salientar aqui que a gente precisa fazer um levantamento, saber para quem que a gente está aí fazendo a doação, entender quem são as pessoas que vão receber essa doação, se eu vou doar para uma família específica, entender as necessidades dela. Se eu vou doar para uma instituição financeira, observar qual a destinação que eles dão dos recursos que você está doando, qual a destinação que eles fazem, se eles têm obra social, se eles realmente ajudam pessoas. Então, quando ali diz assim, para que vocês transbordem toda boa obra, significa que a gente não pode sair doando por aí sem entender, sem saber para onde vai esse dinheiro, esse recurso, ou o que vai ser feito com esse recurso. Eu preciso fazer uma doação, ser generosa, mas para aqueles que realmente sabem dar destino para esse valor, esse recurso que eu estou destinando, esse recurso que eu estou doando, né? Então, assim, para que a gente se torne prósperos, para que a gente tenha mais fluidez financeira, para que tenhamos aí um valor, um maior aporte financeiro na nossa vida, é muito importante que a gente tenha confiança, que a gente confie que existe um Pai, o Pai maior, que Ele supre todas as nossas necessidades e que através desse suprimento, desse amor, dessa generosidade, dessa graça que Deus nos dá todos os dias, a gente pode sim ajudar o próximo sem temor. A gente pode todos os meses separar um valor do nosso orçamento para ajudar pessoas que necessitam, instituições que necessitam, sem temor, porque Deus é generoso para aqueles que assim acreditam e confiam. Tem uma outra passagem desse trecho que eu gostei muito, que diz assim: lembrem-se que aquele que semeia pouco, colhe pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração,
não com pesar ou com obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo o seu tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhes suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Gente, e o versículo 11 ainda diz assim: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Esse versículo reforça o que eu falei antes, que quando a gente age com amorosidade, quando a gente entende que a gente já tem tudo, que tudo que é nosso, na verdade, Deus nos deu, e quando eu confio que o Deus Pai é generoso, é amoroso, Ele supre todas as nossas necessidades, e eu posso doar com generosidade, eu posso ajudar o próximo com generosidade, com amorosidade, sem ter medo de que vai faltar. Ali diz, ó, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio aqui, intermédio de Deus, a sua generosidade resulte em ação de graça a Deus. Esse versículo é muito interessante, sabe por quê? Me lembra a minha avó. A minha avó, ela tinha poucos recursos financeiros, mas na casa dela nunca faltava nada. A minha avó, por mais que ela não tivesse um emprego que pagasse um salário bom, a minha avó sempre tinha tudo na casa dela. A minha avó sempre tinha tudo. E a minha avó era extremamente generosa. Ela dividia tudo que ela tinha. Se tu chegasse na casa da minha avó, ela tivesse apenas um pão feito em casa, ela dividia para todo mundo que estava ali. Ela não tinha medo que ia faltar. Ela não tinha nunca ela tinha medo que fosse faltar. Então, assim, que a gente seja assim. Esse é o meu desejo, dessa mudança de mentalidade. Que você seja assim também, que você mude a sua mentalidade de uma mentalidade escassa, com medo que vai faltar, com medo que mês que vem eu não vou conseguir pagar minhas contas se eu ajudar. Não, começa a confiar. Começa a confiar que tudo vai dar certo, confiar que tu tem um Deus, um Pai amoroso e generoso, que sempre supre as tuas necessidades. Esse Pai amoroso, quanto mais tu ajuda o próximo, mais tu recebe em troca. Quanto mais tu ajuda o próximo, mais tu recebe. Eu vou ler de novo o versículo 10. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhes suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Compreende isso? Gente amada, fez sentido o que eu falei aqui? Eu espero que sim. Fez sentido? Para mim fez muito sentido ler 2 Coríntios 9. Convido vocês a ler toda essa parte de 2 Coríntios 9, em que a gente compreende que quando a gente ajuda, mais a gente recebe. Quanto mais a gente ajuda, mais a gente recebe em troca. A nossa confiança, ela deve vir de Deus. A nossa confiança, a nossa fé deve vir dele, de Deus. Então, confie. Passe a confiar, passe a observar que você já tem tudo e que aquilo que você tem, na verdade, foi te dado como empréstimo aqui nessa terra, para que você possa servir a mais pessoas também.
Aprenda a dividir, aprenda a dividir com um pobre, com um necessitado, com alguém que precisa também. Dentro de ti existe uma abundância infinita que vem de Deus. Existe prosperidade infinita que vem de Deus. Você já tem tudo. Dentro de ti existe um Pai amoroso, generoso, que quer te dar infinitamente mais do que tu já tem. É só pegar. Só pega aquilo que é teu e confia. Apenas pegue aquilo que é seu e confie. Essa é a reflexão de hoje. E para aqueles que fez sentido essa passagem, para essas pessoas que gostaram de ouvir esse conteúdo, eu quero convidar você a transmitir esse conteúdo para mais pessoas. Manda aqui embaixo, tem um aviãozinho para pessoas que você sente que precisam entender mais sobre prosperidade, que você acredita que precisam saber mais desse tipo de conteúdo. Pessoas que você sente que precisam entender um pouco mais sobre princípios bíblicos voltados para prosperidade e abundância financeira. É isso, gente. Um bom dia. Até a próxima.